Jesus é o Senhor. Essa semana eu recebi uma mensagem de um irmão lá do Rio de Janeiro. E algo que me tocou muito com relação a gente fazer uma corrente de oração pelos aqueles meninos, aqueles jovenzinhos que estão presos naquela caverna. Correto? Isso tem gerado sofrimento para eles. Graças a Deus eles estão tranquilos lá dentro, né? Mas não é fácil. Se um entrar ali em pane, uma situação, né? E os pais também estão sofrendo. Vamos orar para eles. Deus dá uma direção essa semana, né? Para tirar aqueles meninos de lá. A igreja tem autoridade. Eu creio que o povo da Tailândia também tem orado muito, a família, né? Eu creio que ali, às vezes, aqueles meninos, os pais têm pais que são irmãos, né? Então vamos também levantar esse clamor, amém? Na sua oração individual, em casa, lembra essa situação que é bem delicada, amém? Senhor Jesus, eu esqueci minha sinopse em casa. E aí eu falei, Senhor, e agora, né? Aí o meu Senhor, Ele é o Espírito, né? Eu vou compartilhar alguns pontos com os irmãos. E os irmãos orem, fiquem intercedendo por mim aí, tá bom? Que o encargo nosso não é falar doutrina, não é simplesmente falar uma mensagem. Mas nós queremos transmitir o que Deus tem falado para nós, através do falar atual, né? O encargo hoje é o capítulo 4, nós estamos vendo esse livro aqui, ó, Parceiros da Obra de Deus. Você se sente um parceiro da obra de Deus? Nós cantamos esse hino agora, vida para todos. Então Deus deseja alcançar a todos, e para Ele, Deus, alcançar, precisa o quê? De vida. Então o amor de Deus, a vida de Deus, ela precisa arder no nosso coração. Se a vida de Deus, se o amor de Deus não estiver ardendo no nosso coração, você não consegue falar, você não consegue transmitir a palavra, é ou não é? Então nós precisamos primeiramente ver na experiência, precisamos ver que você é um parceiro de Deus. Deus te chamou, correto? Nós podemos ler aqui em Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos, capítulo 1. Então o título é O Evangelho, amém? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, amém? Então você é um Paulo hoje. Você foi chamado, separado para quê? O Evangelho de Deus. E isso no dia a dia precisamos carregar isso. Eu nasci, fui criado, fui chamado para quê? O Evangelho de Deus. O Evangelho é de Deus? Paulo falou aqui que o Evangelho é de Deus. Eu vou te mostrar no final de Romanos 16 que ele não é só de Deus. Romanos 16, versículo 25. Romanos 16, versículo 25. Ora, aquele
que é poderoso para vos confirmar, segundo o quê? O meu evangelho. Parece que Paulo caiu em contradição. No capítulo 1, versículo 1, ele fala que o evangelho é de Deus. Mas agora ele mostra para nós que o evangelho também é meu, é seu. Por que que ele é seu? Por que que ele é meu? Porque esse evangelho, ele está dentro de nós. Jesus, quando estava na terra, os primeiros 4 evangelhos, Deus habitava entre os homens, os 4 evangelhos. Agora, se você entra nas cartas de Paulo, esse evangelho, que é uma pessoa, o evangelho é uma pessoa viva. Nós temos que ganhar isso. O evangelho não é discutir Bíblia, não é nós querer provar que nós estamos certos. Isso só gera polêmica, só afasta as pessoas de Deus. Mas quando você experiencia, desfruta a pessoa maravilhosa que é o evangelho, aí você o que? Você vai transmitir o que você vive. Então o que você vive não está só aqui, mas está aqui dentro. Você vive, você pratica, você leva, você deseja, queima dentro de ti o desejo de mostrar para o ser humano, para as pessoas, que ele foi criado para receber essa vida maravilhosa, que sem essa vida maravilhosa, você pode mostrar para ele, a nossa vida não tem sentido. O que faz sentido a sua vida? Não é as coisas exteriores, não é o momento, não é o que você ganha, não é a sua inteligência, a sua capacidade, ou o tempo de vida da igreja, mas é você experienciar essa pessoa maravilhosa que é o evangelho. Então eu preciso carregar isso no meu dia a dia. Amém? Ontem nós fomos para Sabará, eu e o Daniel, e na casa, uma família que o Senhor ganhou em Sabará. Aí nós fomos fazer uma visita para eles. Ele é um microempresário de porte ali em Sabará. Ele está louco por Jesus, ganhou a vida da igreja e falou: eu não abro mão mais disso. Aí nós fomos na casa dele, e lá ele apresentou para nós a sua nora, uma psicóloga, e ela, junto com o filho deles, sentaram para ouvir a palavra. Ela ouviu o evangelho. Aí nós ouvimos, primeiramente paramos para ouvir ela um pouco, ela falando da psicologia. Aí mostramos para ela a situação atual que a humanidade está vivendo. A humanidade, aí o que ela falou para nós? Saiu da boca dela: olha, a humanidade está doente. Qual que é o caminho para você não ficar doente? Invocar o nome do Senhor. Não deixa. Tem um irmão em Contagem, que toda vez que ele encontra comigo, fala assim: irmão Erlandes, pelo amor de Deus, não para de invocar o nome do Senhor. Essa doença que fica impregnada dentro da gente, e às vezes você não está doente, mas está doente, porque eu não experiencio o invocar o nome do Senhor. O que o Senhor falou? Que Ele é rico para com todos. Rico. O que é riqueza? Riqueza interior, qualidade de vida interior. Isso é o evangelho.
Se a gente passa para as pessoas, igual essa menina, é inteligente, trabalha na aquela empresa lá de Itabira, que extrai minério, como é que chama? Vale do Rio Doce. Ela ganhou, ela experienciou ali que o Evangelho não é doutrina, e ela viu que a humanidade precisa de algo interior, que possa preencher você interiormente. Lembra disso, não esqueça disso, amém? Então essa palavra, que é o Evangelho, que também é nós, Deus está envolvendo você nisso aí, hein? O Evangelho é quem? É de Deus e... Glória! Nós temos que falar com a boca cheia. O Evangelho é nosso, é meu, é meu. Aí você vai gerar dentro de você o que? Entusiasmo. Entusiasmo é o que? Significa, você que escreveu, falou, né? Em Deus. Uma pessoa entusiasmada. Irmã, irmão, não podemos perder o entusiasmo. Amém? Por isso nós precisamos o que? Dos apóstolos, né? Aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Então essa palavra é para os que vivem em Neves, Ribeirão das Neves. Podemos mudar aqui no final, que vivem em Ribeirão das Neves. Então essa palavra profética, ontem nós falamos um pouco lá em Sabará, a palavra profética, ela é essencial na vida, na experiência de cada crente. Essa palavra profética, ela não é da parte de nós, não é orgulho, não é que nós somos melhores. A palavra profética, somente ela é falada na vida da igreja. A palavra profética, a palavra que gera em você uma visão clara. Está vendo? Você tem uma visão clara. Você vai recebendo a visão, seus olhos vão abrindo e vai aumentando dentro de você o desejo. A comissão de Deus, ela passa a queimar no seu interior, porque você segue de perto a palavra profética. A palavra profética é o que todos os irmãos que vivem a igreja, vivem a vida da igreja, precisam ganhar, que é a palavra atual. Você lê, qual você prefere? Ler o jornal, né? Alguns aqui leem jornal. Qual que você prefere? Ler o jornal de antes de ontem, de segunda-feira, ou o jornal de hoje? Eu coloco aqui 5 jornais, de segunda até sábado, e coloco o jornal de domingo. Você vai ler qual? O que já passou ou o atual? O atual, é o falar atual, são as notícias. Então, a palavra profética são as notícias mais quentinha, que te esquenta o seu espírito, esquenta o seu interior. Amém? Traz entusiasmo. Não é aí aquele crente, irmão, ó Senhor, não é isso? Então é importante prestar atenção. Nós, a igreja em Ribeirão, olha, a maioria precisa ganhar a direção de Deus, para não ficar aí vem um ventinho de doutrina, vem isso, né? Aí distrai você. Quantos irmãos que nós perdemos? Porque na realidade
Eles não receberam, não viveram na prática a palavra atual. Porque a palavra atual, além de trazer para você a direção de Deus, o mover de Deus, traz para você também o que? O equilíbrio. Traz para você o que? A visão. É o que Paulo falou: ó rei Agripa, todo acorrentado, todo ali machucado. Ó rei Agripa, olhando, eu creio que ele olhou no olho do rei Agripa, e o rei Agripa tirando o olho. Ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão. Meu negócio é a visão celestial. Colocaram ele lá na cadeia junto com Silas. A visão governava tanto eles que eles ficavam lá: puxa, que hora? Que dia que nós vamos sair daqui? O que eles faziam dentro da cadeia? Cantavam, oravam hinos. A visão que te governa. Aí vem uma situação para te embaraçar, para te entristecer. Aí você olha, passa por ela, não é isso? Mas olhando para Jesus. Isso aí é o que vai promover dentro de você a fé. Para os nossos jovenzinhos agora, estão indo para a conferência, está vendo? Desde já, eles já estão aprendendo a receber a palavra atual. O que eles vão receber lá é a palavra atual. Vai clarear o entendimento deles, vai clarear a mente deles. Então eles, uma pessoa que tem uma mente clara do que é a palavra profética, que é a economia divina, esse irmão, ele nunca desvia e vai permanecer vivendo a vida da igreja até a volta do Senhor. Amém? Os irmãos ganharam? O Ezra falou isso lá em Sete Lagoas. Isso é sério. A hora que ele falou, olha, nem todos os irmãos têm a visão da palavra profética. Por quê? Quando a gente não tem a visão que governa a nossa vida, nós passamos a viver pela nossa condição. Olhamos a condição dos irmãos, fica olhando o defeito dos irmãos. Uma pessoa que conhece a direção de Deus, está olhando para o alvo, visando a meta que é o reino, ele não tem tempo para olhar picuinha não, irmão. Se ficar olhando para mim, você vai cair. Como se fosse um vaso para conter Deus. Olha para mim como se fosse um vaso de misericórdia. Olha para o irmão como se fosse um vaso de misericórdia, que para a glória Deus preparou de antemão. Então nós não temos tempo. Um irmão que anda no Espírito, eu lembro do irmão Dong, gente, eu nunca vi uma pessoa tão criticada no mundo inteiro pelos opositores. Aí quando ele vinha aqui para a conferência, o irmão Dong chegava triste, ele falava triste, sempre com o rosto redondinho. Por quê? Uma pessoa que conhece, tem uma visão que governa a vida dele, ele não tem tempo para olhar nem à direita e nem à esquerda, ele olha para o alvo. Meu negócio é o alvo, igual o corredor, ó, está correndo, ó. Entendeu? É uma pessoa de visão. Então os apóstolos, o encargo deles é transmitir a revelação divina. Nós precisamos dos apóstolos ou não? Os apóstolos é que trazem a direção de Deus. Amém? Aqui fala aqui, ó, em João 6:29. Respondeu-lhe Jesus, olha aqui, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Opa, tirou um peso de nós, tirou um peso de mim agora.
A obra de Deus é você o quê? Nós aprendemos que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Olha aqui. Qual que é a obra de Deus? É que você creia naquele que foi enviado. O que é um enviado? É um apóstolo. O enviado. Jesus, Deus, Ele foi um enviado de Deus. Então eu preciso crer nele. Eu preciso crer nele. Aí, na experiência de algum, eu vou na reunião, eu chego em casa, a vida continua a mesma coisa, não muda. Por que não muda? O problema está na palavra de Deus? O problema está em Deus? O problema é que você ouve a palavra, mas não ouve crendo. Você não ouve crendo. Por isso que não há mudança na nossa vida. Você precisa ouvir, e ouvir, e ouvir, crendo. Creia. Eu preciso crer. É pela fé. Eu ouço e creio. Pela fé. Aí eu pratico. Eu pratico a palavra, crendo. Então, qual que é a obra de Deus para nós hoje? Para você hoje? Que você creia naquele que foi enviado. Todos os que creram, tanto no Velho Testamento, naquelas pessoas que Deus enviou, foram abençoados. Aprenderam a viver na presença de Deus. Eu dou muitas e muitas graças a Deus por estar seguindo de perto esse ministério. Eu aprendi com muitos irmãos na história da igreja. Vocês sabiam que a história da igreja, nós estamos chegando a 100 anos? 100 anos. A história da unidade, da restauração do Senhor está chegando, está fazendo 100. Então, nesses 100 anos, Deus levantou, chamou os seus enviados. O Atmani, ele ganhou a visão da igreja, a igreja como corpo, o corpo é um, a igreja precisa ter uma representação em cada cidade. Quem ganhou isso? Foi Deus. Revelou para o Atmani. A igreja é uma, o corpo é um, não pode haver divisão no corpo de Cristo, e em cada cidade representa-se a unidade do corpo de Cristo. Amém? Aí depois, ele foi até preso, né? Foi preso e morreu em cadeias comunistas. Ele foi preso com 52 anos. Você sabe por que ele foi preso? Por causa dos irmãos. Os irmãos que estavam na China continental. Ele, por exemplo, aquela quantidade de irmãos ali, muitos tinham sido presos na época do Mao Tse Tung. Prenderam todos os líderes religiosos. Aí ele falou assim: eu não vou embora, eu não tenho paz de ir para Taiwan, eu vou. Aí o Witness Lee falou com ele: não vá, que eles vão te prender. Olha, ele preferiu ser preso, mas está junto com a igreja, com os irmãos. Ele se esvaziou. Aí ele falou com o Witness Lee, falou: olha, eu vou, mas precisa de um ficar, para continuar, para levar essa direção, para levar
essa palavra rica. Então ele foi, prenderam ele, ali ele morreu com 72 anos. Cremaram ele. Não sei se vocês, quem já leu a biografia do Atmani, né? A família dele, ninguém podia visitá-lo. Aí, faltando um dia, que seria amanhã, por exemplo, ele ia ser solto. Aí, eles já iam soltar ele, aí ele faleceu. Cremaram ele e entregaram para a família dele, para os sobrinhos dele, a cinza dele num pote. Está vendo, irmãos? É uma pessoa que viveu o Evangelho. Hoje nós estamos vivendo, olha, o que Deus transmitiu a ele transmitiu para o Witness Lee. Aí o Witness Lee, Deus usou o Witness Lee. E qual foi o ministério de Witness Lee? Ele viveu a unidade, pregou a igreja em cada cidade, o testemunho, mas também falou fortemente sobre o Espírito. O ministério do Espírito. Para levar adiante a obra de Deus, nós precisamos do Espírito. Aí o Senhor levanta nosso irmão Dong Yulan. Não vou estender não. Irmão Dong, o que ele fez? Ele juntou todos esses quebra-cabeça e trouxe para nós, para a América do Sul, para que possamos o quê? Aplicar. Irmão Dong aplicou tudo o que ele recebeu. Ele trazia para nós de uma maneira fiel. E hoje a vida da igreja está maravilhosa. Tá ou não tá? Porque esses 3 irmãos deixaram um legado para nós. Está vendo como é que nós precisamos de aquele irmão que é o enviado? E João 1 fala disso aqui, ó. Primeiramente Deus notifica. Primeira João, né? João 1, não, desculpa, Apocalipse 1. Apocalipse 1, olha, revelação, tá vendo? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviado por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Primeiramente, temos que orar para aqueles irmãos. Primeiramente, Deus notifica para eles. Deus não tem como notificar para 3 pessoas, 4 pessoas, porque se notifica, pensa bem, se Deus notificar para cada um de nós aqui, que direção que nós vamos tomar? Está vendo? Você fica confuso. O Valmir tem uma direção, o nosso irmãozinho tem uma direção, o outro tem uma direção. Então, aquele que está na nossa frente é igual um rebanho. Vocês já viram, um rebanho sempre tem um boizinho na frente. Aí não é assim com o sininho, não é isso? Direção. Lembra, você não está seguindo o homem não, mas está seguindo o homem. Mas homem que conhece o que está no coração de Deus. Deus revela para ele. Então o nosso irmão João era o nosso irmão João Dong. Agora é João Pedro, João Esdras. Está vendo? Nós temos que seguir o alimento diário. Está vendo? Quando você lê o alimento diário, vou fazer uma pergunta para você. Quando você lê o alimento diário, leu, gostou, você fala assim, glória ao Pedro Dong, é assim? Você lembra do Pedro Dong? Está vendo? Nós damos glória a Deus.
Glória ao Senhor. Então tudo isso é para preservar a unidade, a ordem. Por que tem, o Senhor estabeleceu presbítero? Irmão, presbítero, na igreja em cada cidade. Para quê? Deus é quem estabelece. Porque aqui não fala aqui, ó. Nós já lemos em Filipenses 1, olha aqui. Olha como é que Paulo fala uma ordem bonitinha. Filipenses 1, ó. Paulo, quem está na frente aqui? Quem está na frente? Está vendo? Sempre na Bíblia, quando você vê um irmão cooperando, sempre tem o primeiro nome, é aquele irmão que está mais na frente. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então aqui ele fala para quem? A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Precisa dos bispos na vida da igreja, que são os presbíteros. É a mesma coisa. Presbítero é a pessoa. Bispo é a função. E os diáconos, que são os irmãos em cada cidade, que têm a responsabilidade de Deus, têm a autoridade representativa de Deus, para promover em cada cidade a palavra que eles recebem do apóstolo. Então passa pelo apóstolo, é igual um canal, né? Vem de Deus, lembra aí, uma manilha, vem de Deus, passa pelo apóstolo, o apóstolo transmite, os irmãos presbíteros e diáconos recebem, aí é promovido em cada cidade a palavra quentinha, fresquinha, que traz para você o que? Novidade, te traz entusiasmo, te traz encargo, amor pelas pessoas, pelo Evangelho. Amém? Então, primeiramente, Deus notifica aos seus santos. Estou terminando já, porque não é muito encargo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então tem um ponto aqui que fala que nós precisamos o quê? Do encargo pelo avanço do Evangelho. E esse encargo não é esse encargo para o avanço do Evangelho, ele não é só de uma pessoa, não é só os apóstolos, mas envolve todos nós. Amém? Então esse encargo, a direção de Deus, ela passa através dos apóstolos, mas também chega até nós. Então nós estamos nisso aí. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 1, nós já lemos. Agora vamos ler o versículo 1, 15. Romanos 1,15. 1,15 a 17. Olha aqui. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Amém? Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então Paulo deixa claro aqui: você está pronto? Você está pronto para anunciar o Evangelho? Que veio essa semana, veio em Sete Lagoas, em BH, falou, tirou um peso de nós. Pregar o Evangelho é fácil?
Tem irmão e tem irmã. Não é que ele está envergonhando, é porque ele não tem facilidade de pregar o Evangelho. Aí às vezes ele é cobrado. Às vezes irmãos ou irmãs cobram dele. O irmão não prega o Evangelho. Não é assim. Tem muito irmão que não prega o Evangelho, mas é um irmão que vive uma vida consagrada. Ele é uma pessoa que ama a Deus. Ele ama a palavra de Deus. Aí o nosso irmão falou: olha, se você tem dificuldade de falar para as pessoas, convida elas. Faça um convite. Só um convite. Convida ela para vir na sua igreja. A igreja é nossa, não é? O Evangelho é nosso. A igreja também é nossa. Então você pode convidar, viu? Uma amiga sua, que trabalha com você, que estuda com você, vem visitar a minha igreja. Olha, as reuniões lá são tão boas, tão gostosas. Então tira o peso. Você convidar uma pessoa para sexta-feira, né? Agora sexta-feira tem, né? Segunda sexta-feira do mês, né? Tem aí. Venha tomar um caldo conosco. Venha tomar um caldo conosco. Venha comer um churrasquinho. Rapidinho, um tropeirinho. Convida, hein? É isso aí. Convida. Amém? O Evangelho é nosso. Aleluia. Então o desejo de Deus é esse, que essa palavra que nós recebemos tão rica, ela seja transmitida para todos que estão ao nosso redor. Amém? Eu vou parar por aqui, por causa do tempo. Jesus é o Senhor. Não deu tempo para me falar tudo, mas o mais importante